Você já bateu em uma porta no meio da madrugada, sabendo que não seria bem recebido, apenas porque não tinha outra escolha? Imagine o momento. O ar frio corta o rosto. A rua está deserta. Não há luzes nas janelas vizinhas. O silêncio da noite é absoluto, interrompido apenas pelo som da sua própria respiração irregular. Você levanta a mão, hesita por um segundo e então golpeia a madeira com força. O som reverbera contra as paredes, um eco seco que parece zombar da sua urgência. Do outro lado, nada. Apenas a escuridão. Você insiste. Bate novamente, mais forte. Seus nós dos dedos começam a latejar. É o desespero de quem precisa de ajuda imediata, mas encontra apenas o muro intransponível do silêncio alheio. O que você faria se a sua única esperança dependesse de ser insistente até o ponto de se tornar inconveniente? Esta é a história de Lucas 11, versículos 5 a 8. Uma lição sobre o custo de não desistir quando todas as luzes se apagam e a porta permanece trancada. É sobre o poder da persistência diante do impossível. O relógio marca meia-noite. Um viajante caminha até a casa, exausto, os pés pesados pelo trajeto. O anfitrião abre a porta, mas o encontro não traz alívio. O convidado mal consegue falar, o estômago ronca audivelmente no silêncio da sala. O anfitrião vai até a despensa. Abre a porta de madeira, que range sobre as dobradiças. Ele tateia as prateleiras. Seus dedos encontram apenas o pó acumulado e o vazio. Ele move os potes, um por um, procurando por qualquer migalha, qualquer sobra. Nada. O fundo da prateleira está limpo. Ele sacode um saco de linho, mas apenas o ar sai de dentro. O anfitrião olha para trás, para o convidado sentado à mesa, a cabeça baixa. A mesa está nua, sem pratos, sem pão, sem água. O peso daquela carência instala-se no ambiente. Ele precisa de 3 pães. A despensa vazia não oferece saída. Apenas a confirmação de que, naquela casa, não há nada para dividir. A fome do convidado torna-se o motor da urgência que agora domina a mente do anfitrião. Ele sabe que a única solução está fora daquelas paredes. Ele vira as costas para a mesa vazia e atravessa o limiar da porta. O ar lá fora está parado, denso como se o tempo tivesse cessado. Seus passos ecoam no chão de terra batida. Um som rítmico que parece denunciar sua presença na rua deserta. Ele caminha com os ombros encolhidos, os olhos fixos na escuridão que engole as casas vizinhas. Não há uma única lamparina acesa, nenhuma sombra que se mova atrás das janelas fechadas. O silêncio da noite é um peso físico que pressiona seus ouvidos, transformando cada respiração em um ruído excessivo. Ele sente o frio da madrugada subir pelas pernas, mas não para. Seus pés seguem o caminho de costume. Embora a distância pareça ter se alongado, cada metro percorrido aumenta a pressão em seu peito. Ele sabe que o vizinho está dormindo, que a casa está trancada e que ele é o único intruso naquela quietude. Ao alcançar a estrutura de madeira da casa do vizinho, ele para. Seus dedos tocam a parede áspera da frente. Ele respira fundo, sentindo a umidade da noite no ar. Ali, diante da entrada silenciosa, a realidade do seu pedido se impõe. Ele está sozinho com a sua necessidade e com a urgência do amigo que o espera em casa. Ele levanta a mão para tocar a madeira. O destino de sua tentativa depende inteiramente daquele próximo passo. O impacto dos nós dos dedos contra a madeira soa como um trovão na quietude da rua. Ele bate uma vez, 2 vezes, o som seco reverberando contra as paredes de pedra. Ele espera. O silêncio da casa permanece absoluto, uma barreira impenetrável. Ele bate novamente, desta vez com a palma da mão, forçando a madeira a vibrar. Lá de dentro, um ruído surge. O arrastar de lençóis, um suspiro pesado, o som de alguém se movendo contra a vontade. Uma voz abafada atravessa a porta. O vizinho fala com a garganta presa pelo sono, as palavras arrastadas e ásperas. Ele diz que não o incomode. Repete que a porta está trancada e as crianças estão dormindo ao seu lado. A recusa é clara, definitiva. O homem do lado de fora recua um passo, sentindo a vibração do impacto ainda latejando em seus dedos. O vizinho não se levanta, não se aproxima. Apenas o silêncio retoma o controle do ambiente, separando o homem da solução que ele busca.
A resistência é total. A porta fechada torna-se o limite entre a fome do viajante e a paz daquela casa. O homem encara a madeira escura, a respiração curta e acelerada, sentindo a barreira do vizinho como um desafio à sua própria determinação. A recusa não é o fim, é o início do confronto. O homem não se afasta. Ele firma os pés no chão, ajusta a postura e levanta o punho novamente. Desta vez, ele não pede, ele exige. O impacto da mão contra a madeira é seco, violento, um golpe que faz a estrutura da casa estremecer. O som ricocheteia nas paredes da rua deserta, expulsando qualquer resquício de calmaria. Ele grita o nome do vizinho. A voz corta o ar como um chicote. O eco do seu chamado retorna das casas vazias, amplificando a urgência. Ele bate de novo, sem pausas, num ritmo que não permite trégua. A madeira responde com um estalo seco a cada investida. Ele não se importa com quem ouve. Ele não se importa com o incômodo. A sua necessidade é o único parâmetro que importa. Ele golpeia a porta com a lateral da mão, depois com o punho fechado, transformando a entrada da casa em um tambor de desespero. O vizinho, do outro lado da barreira, agora sente a vibração dos golpes atingirem a estrutura do seu próprio quarto. A insistência sonora força o silêncio a se curvar. O homem continua, implacável. Cada batida um desafio direto à conveniência daquela casa fechada. Ele chama pelo nome novamente, a voz rouca e firme, garantindo que o sono do amigo seja definitivamente interrompido pelo peso da sua presença. Os punhos do homem martelam a madeira com uma urgência que rasga a madrugada. Cada golpe é mais pesado que o anterior, uma sequência rítmica e implacável que sacode as dobradiças. Ele não hesita, ele não pausa. Seus nós dos dedos encontram a superfície rígida repetidamente, produzindo um estrondo seco que ecoa por toda a rua. Lá dentro, o vizinho se mexe. O som dos golpes perfura o seu sono como agulhas. Ele se senta na cama, o rosto contraído pela irritação. Ele ouve o barulho incessante contra a porta da frente. O vizinho pragueja abaixo, jogando os cobertores para o lado com um movimento brusco. Ele pisa no chão frio, os dentes cerrados, lutando contra o desejo de ignorar aquele tormento. Mas os golpes não param. O homem lá fora aumenta a força, os punhos descendo com o peso de quem não tem mais para onde ir. O vizinho caminha pelo corredor, cada passo carregado de frustração. Ele para diante da porta, a mão pairando sobre a tranca, mas ele hesita. O barulho é ensurdecedor. As batidas agora soam como um ultimato. Ele tenta ignorar, tenta se convencer a voltar para o quarto, mas a insistência do homem do outro lado é uma força física que empurra sua paciência até o limite. O vizinho respira fundo, o peito subindo e descendo com raiva, enquanto o próximo golpe faz toda a estrutura da porta vibrar contra o seu próprio corpo. O vizinho não aguenta mais. O barulho dos golpes contra a madeira tornou-se insuportável, um martelar que vibra em seus ossos. Ele estica a mão, os dedos trêmulos de raiva, e agarra a tranca de ferro. O metal range contra o suporte. Ele puxa. O trinco desliza com um estalo seco, liberando a porta. No mesmo instante, uma linha de luz alaranjada corta a penumbra da rua, vinda de uma lamparina que ele acendeu às pressas. O homem do lado de fora para. O ar entre eles parece denso, carregado pela eletricidade do confronto. O vizinho abre a porta completamente, revelando o interior da casa. Ele não diz uma palavra, apenas olha para o homem, a carranca ainda marcada no rosto, mas a resistência foi quebrada pela insistência implacável. Ele se vira, caminha até a mesa e pega 3 pães. O peso do alimento passa de uma mão para a outra. O homem recebe o pão, os dedos fechando-se sobre o sustento que, momentos atrás, parecia impossível de alcançar. O alívio é imediato. Uma descarga de tensão que desfaz a rigidez de seus ombros. A porta se fecha novamente, mas o silêncio que retorna à rua não é mais de solidão, é de dever cumprido. Ele segura o pão contra o peito e dá os primeiros passos de volta para casa. A insistência venceu o cansaço. A porta, que antes era uma barreira intransponível, agora se tornou a prova de que a recusa pode ser superada pelo esforço contínuo. A lição daquela madrugada vai muito além do pão partilhado. O que vimos não foi apenas um pedido atendido, mas um exercício profundo de confiança.
A oração não é um monólogo passivo, é um movimento de insistência que alinha o seu desejo à vontade de quem responde. Assim como o vanzinho cedeu à importunidade, a persistência na busca abre as portas que parecem trancadas para sempre. Não se trata de convencer o divino, mas de demonstrar que sua fé é inabalável. Quando você insiste, você transforma sua própria postura diante da dificuldade. O esforço contínuo de orar é o que fortalece os seus músculos espirituais para suportar o tempo de espera. Se as portas parecem fechadas, a sua constância é a chave que gira na fechadura. Não pare agora. A sua persistência é a prova da sua esperança. Quer aprender a fortalecer essa vida de oração e manter sua fé inabalável? Inscreva-se no canal agora e acompanhe nossas reflexões diárias para transformar sua jornada.